Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver reportagens sobre o 4º Congresso Internacional de Direito do Consumidor e sobre a reunião ordinária do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público. Você também vai ver uma matéria sobre o mutirão do Núcleo de Paternidade e Nome Legal. No estúdio, vamos receber o promotor Guilherme Lemos, coordenador da Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa, que vai falar um pouco sobre a atuação dessa comissão. Fique com a gente, o MPTV está no ar. O Ministério Público Estadual, em parceria com a Assembleia Legislativa, realizou o 4º Congresso Internacional de Direito do Consumidor na Paraíba. O 4º Congresso Internacional de Direito do Consumidor contou com palestrantes nacionais e internacionais que abordaram o tema prevenção de acidentes de consumo no contexto da segurança humana. A palestra inicial foi proferida por Mário Frota, presidente da Associação Portuguesa de Direito do Consumo. A sociedade em que vivemos é a sociedade do risco. É a sociedade dos riscos e perigos. É a sociedade da insegurança. O mundo é um lugar inseguro. Mas só ações concretas, como aquelas que hão de sair deste grande Congresso Internacional, é que poderão levar a que a segurança se reinstaure em todos os domínios, dos agrotóxicos aos químicos em geral, aos produtos de cosmética que homens e mulheres utilizam, e até crianças, com grande frequência, aos brinquedos, aos produtos pirotécnicos, aos géneros alimentícios, a todos os domínios, porque hoje a sociedade de consumo é uma sociedade envolvente. Nós temos cada vez mais acesso a um universo generalizado de bens. A abertura do 4º Congresso Internacional de Direito do Consumidor aconteceu em João Pessoa, com a presença do Procurador-Geral de Justiça, Bertrand Asfora. Campina Grande também recebeu atividades paralelas do Congresso. Bom, essa é a terceira fase do projeto, nós temos a continuidade. O nosso procurador, Dr. Bertrand Asfora, já vai apresentar o projeto no Colégio Nacional de Procuradores. Também estamos trabalhando para fazer a apresentação no Conselho Nacional do Ministério Público. E a ideia é fixar um eixo estratégico, trabalhando segurança, não apenas do ponto de vista da segurança da ordem pública, mas políticas públicas de segurança, segurança alimentar, a segurança econômica, a segurança em todas as relações de consumo e, com isso, a construção, a realização da doutrina da segurança humana. O Congresso integra as ações do projeto Prevenção de Acidentes de Consumo do MP-PROCON. A primeira foi o combate, foi o curso, o workshop de combate à falsificação de medicamentos, onde nós fizemos treinamento com policiais, com agentes da vigilância sanitária, do PROCON. Então foi uma capacitação, Grandes laboratórios, representantes de grandes laboratórios farmacêuticos vieram mostrar como identificar, aquele medicamento que é falsificado. A segunda fase do evento foi a Semana Consumo Seguro, que também teve o foco nessa questão de falsificação. Nós queremos levantar, nós queremos desvelar esse assunto, que muitas vezes as pessoas não sabem o malefício que um produto falsificado faz ao seu corpo. E agora nós encerramos o nosso projeto, que fique bem claro que o nosso programa de prevenção de consumo continua. Nós estamos encerrando apenas o nosso primeiro projeto com esse congresso, que agora o debate é científico. Nós temos as nossas boas experiências e conhecimento, há um câmbio, uma troca, e é isso que está ocorrendo nesse congresso. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade.
São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Estamos de volta e vamos mostrar o que aconteceu na reunião ordinária do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público. Mais do que uma obrigação institucional, as ouvidorias nos mais diversos órgãos atuam para garantir mais transparências nas ações. E para desenvolver essas atividades, foi realizado aqui em João Pessoa a reunião ordinária do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público. Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União estiveram presentes. Na medida em que você faz um trabalho de integração de todos os ouvidores do Ministério Público, você contribui para que a uniformização dos conceitos, a uniformização dos trabalhos, do atendimento feito pelas ouvidorias, possa, na verdade, ser uma sintonia entre o Ministério Público brasileiro. Nós temos ouvidorias dos extremos do país, com as suas peculiaridades, com as suas dificuldades, e a gente tenta, de todas as formas, padronizar esse atendimento, para que a ouvidoria possa, de fato, servir a população e ser um agente transformador para resgatar a cidadania da população brasileira. O Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público foi formado em 2009 e tem como um dos seus principais objetivos promover intercâmbios de experiências administrativas entre as ouvidorias. O trabalho da ouvidoria é voltado, acima de tudo, para o atendimento à população. Fazer com que a população tenha acesso ao Ministério Público como órgão de execução através da ouvidoria, com encaminhamento dos problemas, das situações, dos pedidos da comunidade, para que o Ministério Público haja em favor dessa comunidade. No Ministério Público da Paraíba, a ouvidoria foi criada em 2006 e atualmente é comandada pelo procurador Marcos Vilar. Antigamente existia o ouvidor do rei. O ouvidor do rei era uma pessoa que ouvia o clamor da sociedade para levar ao conhecimento do rei. Era uma pessoa sempre de conduta ilibada, de autoconhecimento, para poder levar o clamor da sociedade. O Ministério Público, por si, já é uma ouvidoria, porque trata de quem? Trata de tudo, de quem tem seu direito, seu patrimônio subtraído, sua saúde lesada, sua vida ceifada, não é? Sua terra invadida, sua propriedade invadida, o remédio que falta, você não ser atendido numa repartição pública bem atendida. Então, o Ministério Público em si já é uma ouvidoria. Este foi o 27º Encontro de Ouvidores, a primeira vez a ser realizado aqui na Paraíba. Acho uma iniciativa importante, doutor Marcos Vilar, o nosso ouvidor, de trazer para a Paraíba essa discussão nacional sobre a relevância e a importância da ouvidoria na atuação do Ministério Público. É um órgão fundamental de comunicação direta com a sociedade e é um orgulho, um bom orgulho, digamos assim, de receber todos os ouvidores do Brasil aqui na nossa capital. O procurador-geral destacou ainda que a ouvidoria do Ministério Público da Paraíba foi transformada em órgão da administração superior. Tivemos avanços importantes, como colocamos a ouvidoria como órgão da administração superior do Ministério Público, isso é importante, em face da necessidade de sua autonomia. Ou seja, estamos num bom caminho, não temos ainda a estrutura ideal, mas nós estamos num caminho de fortalecer cada vez mais esse órgão tão importante, não só para o Ministério Público, como para a cidadania brasileira. O Núcleo de Paternidade e Nome Legal do Ministério Público da Paraíba realizou no auditório da Procuradoria o mutirão para reconhecimento espontâneo de paternidade. Acompanhe a matéria de Daniel Lustosa. Até 2014, a ação do Ministério Público da Paraíba resultou em mais de 3.000 reconhecimentos de paternidade em todo o estado. Também foram realizados nesse período 1.700 exames de DNA.
Tudo isso através do projeto Nome Legal, que deu tão certo que passou a ser uma ação permanente do MPPB, dando continuidade às atividades em 2015, através de um núcleo. Tudo iniciou como um projeto, que se chamava Projeto Nome Legal. Então, o que é que mudou? Todo projeto ele tem o seu início e o seu fim. Tem um tempo que começa e um tempo que se encerra, né? Esse projeto ficava dentro daqueles projetos da CEPLAG, né, com tempo determinado. Então, o atual Procurador-Geral de Justiça, Dr. Bertrand Asfora, resolveu transformar, né, notando a importância do projeto, resolveu transformar o projeto em núcleo permanente. Então, hoje é um núcleo que funciona permanentemente no Ministério Público. Nossa sede fica na Rua Rodrigues Chaves, número 65, onde a gente atende a população todos os dias. Com a criação do núcleo, as certidões emitidas através da atuação do Ministério Público da Paraíba já chegam a 3.500. E no mês de novembro, o núcleo realizou mais uma atividade. Aproximadamente 50 pessoas foram notificadas para participarem deste mutirão que aconteceu aqui no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça. Essa ação tem como objetivo diminuir o número de casos de crianças registradas apenas com o nome da mãe. A finalidade também do mutirão é divulgar o nosso trabalho para a sociedade, para que as pessoas tomem conhecimento de que nós temos esse projeto que é de grande relevância para a comunidade. Bastante demanda espontânea, compareceram bastantes pais que vieram, fizeram reconhecimento voluntário, sem a feitura do DNA. Compareceram também aquelas mães que foram notificadas, que já tinham um processo dentro do núcleo, que precisava complementar com alguma informação, realizar até a feitura do DNA. Os mutirões do Núcleo de Paternidade Nome Legal acontecem de acordo com a demanda recebida nas promotorias. Todo o atendimento para o registro da criança é gratuito. Caso seja preciso, também são realizados exames de DNA. A atuação acontece em conjunto com os cartórios de registro civil. Eu baixei uma recomendação para que quando a genitora fosse registrar, fica os dados daquela mãe no cartório. Que o cartório de registro civil enviasse aqueles dados, os dados completos da genitora, para que a gente possa localizá-la. Porque chegavam as certidões e a gente ficava impossibilitado, o núcleo ficava impossibilitado de localizar a genitora por falta de dados. Então essa recomendação foi para que essas informações viessem de uma forma completa para a gente. Na busca pelo reconhecimento da paternidade do filho, as mães podem procurar os serviços do núcleo em qualquer parte do estado. Basta procurar as promotorias de justiça locais. Aquela criança passa a ter direitos na linha sucessória, na linha alimentar e na linha patrimonial. Ela é uma garantia para ela, para a criança que tem um reconhecimento. No próximo bloco, não perca a entrevista com o promotor Guilherme Lemos. Ele é coordenador da Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Olá, estamos de volta e recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça Guilherme Lemos. Ele é coordenador da Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa, que vai falar um pouco sobre a atuação dessa comissão. Promotor, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, tá? Ok, Bruna, à sua disposição. Vamos começar a entrevista falando qual é o trabalho que é realizado pela comissão. Veja bem, a Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e também aos atos de improbidade administrativa é um órgão de assessoramento do Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça ele possui, na sua atuação, um corpo de membros do Ministério Público que assessoram ele nos crimes que são de atribuição exclusiva do Procurador-Geral de Justiça.
Esses crimes podem ser comuns e esses crimes podem ser de responsabilidade. Os de responsabilidade, eles são de atribuição exclusiva da CICRIMP, que é a Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e também aos atos de improbidade administrativa. O que são os crimes de responsabilidade? Veja bem, os operadores do direito, eles contestam muito essa definição de crime de responsabilidade. Na verdade, a legislação brasileira, a Constituição Federal, ela trata de crimes comuns e crimes que merecem um trato mais eficiente por parte dos órgãos constituídos. Tá? A Constituição Federal, ela traz de forma direta em seu texto, não é, uma preocupação com determinados crimes, como os crimes hediondos, de terrorismo e também os crimes políticos e de responsabilidade. Não é? A definição específica de crime de responsabilidade, nós não encontramos, não é, essa conceituação específica, não é? Mas podemos fazer da seguinte forma, separando o que é crime comum e o que é crime de responsabilidade. A legislação penal brasileira, ela traz em seu corpo, né, legislativo, alguns crimes que são praticados por pessoas comuns, tá? Em que qualquer pessoa do povo pode cometer esse determinado tipo de crime. E existem alguns crimes que são próprios de determinadas pessoas. É o caso do crime de responsabilidade, em que determinadas pessoas podem praticar. Tá? A exemplo de governadores de Estado, secretários, né, de Estado, presidente da República, né, ministros de Estado, componentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça, dos Tribunais de Justiça dos Estados, os membros do Ministério Público. Então, essas pessoas específicas que exercem essa função, né, essas funções, né, são elas que cometem esses chamados crimes de responsabilidade. O senhor poderia nos dar um exemplo de um ato criminoso? Veja só, o que regulamenta crimes de responsabilidade são duas legislações. Tá? Uma que se dirige a prefeitos, tá? Que é o decreto 201 de 67, e a legislação que trata dos crimes de responsabilidade praticados por presidente da República, governador de Estado, ministros de Estado, secretários de Estado, membros do Poder Judiciário, membros, né, do Tribunal de Contas, né, membros do Ministério Público, que é a Lei 1079 de 50. São duas legislações bem antigas. E, especificamente, que trata dos crimes praticados por governadores, por integrantes do Poder Judiciário, por integrantes do Ministério Público, não é? Por presidentes de tribunais de contas. Há uma classificação por bem jurídico violado. A legislação brasileira, quando ela define crimes, ela tem assim, uma finalidade específica de proteger bens que são ditos bens jurídicos. Tá? Então, nós vamos encontrar no rol dos crimes de responsabilidade, não é? Aqueles que afetam contra a União, contra o Estado, contra os poderes constituídos, contra as decisões dos tribunais, do Poder Judiciário. Não é? Então, há um rol, né, extenso de crimes que configuram, né, a ofensa a crimes que são tidos como de responsabilidade. Promotor, existe alguma diferença entre crime de responsabilidade e improbidade administrativa? Veja bem, exatamente como eu já tinha falado antes, os operadores do direito eles criticam muito essa denominação crime de responsabilidade, porque dentro da própria lei que regulamenta os crimes de responsabilidade, existe aquele que afeta a probidade administrativa, não é? Geralmente os atos de improbidade administrativa, eles assim, têm como consequência também a prática de um crime de responsabilidade, certo? Então, o descumprimento de uma decisão judicial, por exemplo, não é, vai configurar um crime de responsabilidade e também vai configurar um ato de improbidade administrativa. Por quê? Porque vai afetar princípios constitucionais, como o da legalidade, não é? Então, meio que se mistura esse conceito de crime de responsabilidade como também de ato de improbidade administrativa. Quais são as penalidades para esse tipo de crime? Veja bem, no decreto 201/67, que se aplica a prefeito, né, a prefeitos, existe tanto pena
privativa de liberdade, como de multa, como também restritiva de direitos. Tá? Já a lei que se aplica a governadores, a presidente da República, não é? A presidentes de tribunais de justiça, a ministro do Supremo Tribunal Federal, a membros do Ministério Público, a penalidade é perda de cargo, tá? E quem exerce função eletiva, a inabilitação por 5 anos para poder voltar a concorrer a cargos dessa natureza. São basicamente as penas que são trazidas na legislação para quem comete ato que configura crime de responsabilidade. Certo. Quais são os tipos de crime de responsabilidade mais comum nas investigações do Ministério Público? Olha, o que predomina lá na comissão, não é o descumprimento a decisões do Poder Judiciário. Essa é o carro-chefe. Né? São vários procedimentos em andamento na comissão que tratam especificamente sobre este tema. Né? Além desses, existem outros, tá? Mas o predominante é esse. Promotor, o que é a prerrogativa de foro especial e por que ela foi instituída para alguns agentes públicos, como os prefeitos? Veja só, aí a gente vai entrar um pouco no processo penal. E quando a gente fala de foro privilegiado ou foro especial, a gente tem que ter em mente basicamente o seguinte, certo? A legislação processual penal brasileira, ela estabelece 3 critérios absolutos que fixam a competência. Não é? Nós podemos ter a competência que é fixada em razão do local em que a infração penal é cometida. Por exemplo, se a infração penal é cometida aqui em João Pessoa, não é? De regra, esse crime não poderá ser julgado em Campina Grande, em Cabedelo, em Santa Rita, tem que ser julgado no local em que foi praticado. Não é? O segundo critério, não é levando em conta a matéria da infração penal. Tá? Nós temos, como dito já, crimes comuns e crimes próprios específicos, que são praticados por pessoas específicas e que exigem um tratamento diferenciado. Não é? Os crimes eleitorais, os crimes militares, são crimes que têm a competência fixada por matéria. E também existem aqueles crimes que são praticados por pessoa que, por lei, possui essa prerrogativa de ser julgado por um órgão especializado. Né? É o que ocorre, né, com os governadores, é o que ocorre com os prefeitos, é o que ocorre com os membros do Poder Judiciário, com os membros do Ministério Público, com ministros de Estado, com secretários de Estado, certo? A fixação desse foro especializado é feito por lei. Você falou do prefeito. O que determina a prerrogativa do foro para o prefeito é a Constituição Federal, é o artigo 37 da Constituição Federal, né? Que em um de seus incisos, são muitos, diz que o prefeito deve ser julgado, né, nos crimes comuns, tá, e nos de responsabilidade por o Tribunal de Justiça vinculado ao Estado em que ele exerça a sua função de prefeito municipal. Promotor, para finalizar nossa entrevista, como a população pode denunciar esse tipo de prática por parte de agentes políticos ao Ministério Público? Veja bem, em relação a isso, nós temos uma preocupação muito grande. Tá? A todo instante, o Ministério Público procura estar mais acessível à população, não é? Atender a sociedade de uma forma mais ampla. Tá? Em se tratando de ato de improbidade administrativa praticada por prefeito, tá? Basta procurar o promotor de justiça que atua na comarca. Né? Ele é a pessoa responsável para a apuração e a adoção das medidas cabíveis. Tá? Quando se trata de um ato de improbidade a nível de Estado, praticado por governador, por presidente de Tribunal de Justiça, por presidente da Assembleia Legislativa, que são os presidentes dos poderes, né, constituídos em cada Estado, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Né? Essa função é exclusiva do Procurador-Geral de Justiça, né? Por um mandamento contido na nossa lei orgânica que estipula que nessas situações é o Procurador-Geral quem deve tomar as providências. Então, se foi lá na cidade que você mora, procura o promotor da comarca, né, e ele vai adotar as providências em relação aos atos de improbidade. Como ele, prefeito, não é? Ou governador, ou presidente de tribunal, ou presidente da Assembleia, são portadores de foro especializado, em relação a crime,
deve procurar, não é, o Ministério Público, a sede do Ministério Público aqui no estado da Paraíba, né, a Procuradoria-Geral de Justiça, e lá encaminhará as suas reclamações relativas a isso. Ok, promotor, muito obrigada pela sua entrevista. Que é isso, Bruno, eu que coloco à disposição para as outras oportunidades e agradeço. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público paraibano você pode encontrar no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.